Beleza. Só muito tempo depois, com a chegada de um governo mais ligado às lutas populares, que vai surgir o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária. Nesse caso, durante o governo Lula, que é criado o segundo Plano de Reforma Agrária. O interessante da criação desse plano, Luciano, é que um dos meus professores ele participou da formulação de um desses planos e o governo Lula fez algo muito interessante. Na verdade, dois grupos criaram dois planos diferentes. Um primeiro grupo, ligado mais à luta do campo, mais aos movimentos de esquerda, liderado pelo Plínio de Arruda Sampaio, ele vai elaborar esse segundo plano, e o outro grupo vai elaborar um plano mais conservador. Dentro do próprio governo Lula, que é um governo que foi um governo mais ligado à esquerda, vai ter essas divisões. E nesse caso, o plano mais conservador vai se tornar o efetivo, vai ser o promulgado. O governo Lula, então, vai promover o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária com o objetivo de assentar 400 mil famílias no Brasil. Essa também era uma tentativa ousada a dar uma resposta aos movimentos sociais do campo que até apoiaram por diversas campanhas ali a tentativa de eleição do governo Lula. Bom, até aí tudo bem, mas acontece que esse plano ele passa por algumas transformações. Primeiro, que para esse plano se tornar efetivo, o governo Lula teve que fazer várias alianças nesse processo, tá bom? E nós já sabemos que muitas alianças não foram tão boas assim. Mas no caso da reforma agrária, ele teve que morder e assoprar com os outros sujeitos pertencentes ao campo brasileiro, principalmente ligados ao agronegócio. Então, a reforma agrária não vai acontecer efetivamente como se esperava. O governo Lula, além de não realizar essa reforma agrária como ele prometeu, ele vai inflar os números. Como é que ele vai fazer isso? Bom, ele vai promover sim a criação de diversos assentamentos, porém, ele vai somar a esses números o chamado reconhecimento, ou seja, um assentamento que já existia antes do seu governo vai se tornar um assentamento federal. E aí esse assentamento que já existia vai aparecer nos números como mais um novo assentamento. A mesma coisa vai acontecer com terras indígenas, terras quilombolas. Então esses números, na verdade, vão se tornar inflados. E a reforma agrária, de fato, não vai acontecer como se esperava em um governo popular. Vamos lá, próximo. Ô Danilo, antes de você prosseguir, eu vou colocar aqui a pergunta da Juliana, Claro. porque ela fala sobre esse processo aí de ocupar ou não terras produtivas. Quando você diz, né, dessa estratégia de ocupar as margens das BRs, né, e aí ela pergunta, no caso, os sem terra não podiam ocupar as terras produtivas, e aí ela faz um outro, me lembro de ter ouvido falar sobre essa questão da terra ser produtiva. Faz diferença, então, né, essa coisa de ocupar a BR de uma terra produtiva ou não produtiva? O Estatuto da Terra de 64 ele vai estabelecer limites de produtividade. Esses limites eles são completamente ultrapassados até por dia de hoje. Então, por exemplo, se você imaginar uma fazenda de 1.000 hectares, 2.000 hectares, que é mais ou menos o padrão de Tocantins, essa fazenda, se ela tiver duas cabeças de gado, ela é produtiva, embora seja uma grande reserva de valor. Sobre a ocupação paralisar ou não, ela sendo produtiva ou improdutiva, ela vai paralisar todo o processo caso os camponeses ocupem ela. Então, independente disso, ela vai paralisar. Agora, o movimento social, em especial o MST, ele vai procurar ocupar principalmente terras com denúncias de grilagem e terras que são conhecidas como terras devolutas. As terras devolutas são terras públicas, para quem não está acostumado com esse tipo de conceito, e essas terras devolutas existem por todo o Brasil. São terras ligadas a parques, são terras ligadas à faixa de fronteira e outras demais, que então pertencem ao Estado brasileiro, mas de alguma forma alguém se apropriou dela.
Na verdade, grande parte das terras devolutas brasileiras estão apropriadas por pessoas privadas. Então, a ocupação ela vai sempre procurar acontecer nessas regiões. Eu lembro que eu fiz um curso em 2014, 2015, como no MST de Mato Grosso, e realmente eles fazem todo um estudo antes de acontecer, vamos dizer assim, essa ocupação. Então eles vão procurar cartório, vão procurar documentos, tudo isso para justificar a ocupação dessa fazenda. Então pode acontecer de um movimento ocupar uma fazenda considerada produtiva, porém essa fazenda ela é produto, é resultado de uma grilagem, tá? Então, pode acontecer sim, mas geralmente no Brasil as ocupações ocorrem mais em terras improdutivas e griladas. Entendi.